Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer exercícios sobre propriedades operacionais para o cálculo de limites. Então, se eu conheço o limite de uma função f quando x tende a c, e esse limite vale 2, e eu conheço o limite da g de x quando x tende a c, e esse limite vale 3, há outros limites que a gente pode calcular, usando as propriedades operacionais dos limites. Como são essas propriedades? Por exemplo, no item A, nós temos 5 vezes g de x no limite. Nós podemos escrever 5 vezes o limite de g de x quando x tende a c. Esse limite nós já conhecemos, ele foi dado no enunciado e vale 3. Então, ficamos com 5 vezes 3, que é igual a 15. Calculado o nosso limite. Na letra B, temos o limite de uma soma. É a soma dos limites. Então, vai ser o limite da f, quando x tende a c, mais o limite da g, quando x tende a c. Então, teremos 2 mais 3, que é igual a 5. O limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ser o limite da f, quando x tende a c, vezes o limite da g de x, quando x tende a c. Teremos, então, 2 vezes 3, que é 6. No item D, nós temos o limite do quociente. Então, podemos fazer o quociente dos limites, com o cuidado de que o limite do denominador seja diferente de zero. Nesse caso, o limite de g de x é 3. Então, nós teremos 2/3, o resultado do limite. No item D, o limite da potência é a potência do limite. Então, nós ficamos com o limite de f de x quando x tende a c elevado ao cubo. O limite da f é 2, ao cubo, 8. Limite de f dividido por 18 quando x tende a c, nós podemos pensar aqui e enxergar como uma constante vezes o limite da f quando x tende a c. O limite da f é 2. 2 dividido por 18, nós temos 1/9. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.